Bom dia, sejam bem-vindos à quinta live do Hospital IPO. Hoje estou aqui com meu colega, Dr. Luiz Patrial Neto. Eu sou a doutora Vanessa Mazanek Santos e a gente está aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre as doenças do ouvido. Eu e o Dr. Luiz somos otologistas, então nós fizemos a nossa formação em otorrinolaringologia geral, numa especialização no Hospital de Clínicas, aqui em Curitiba. Depois passamos um ano estudando cirurgias de ouvido e doenças do ouvido, aqui no Hospital IPO com o Dr. Rogério Hammerschmidt. Depois fizemos um tempinho fora, Dr. Luiz Patrial nos Estados Unidos, eu na França, e tudo isso para que a gente possa cuidar de vocês e trazer para vocês um atendimento sempre bom e adequado. Então, bem-vindos à nossa live. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, doutora Vanessa. Então, acho que para a gente poder começar a falar um pouquinho de otite, a gente tem que dizer o que é a otite, que nada mais é do que uma inflamação da mucosa do ouvido médio ou do conduto auditivo, que pode ser uma infecção viral ou bacteriana, e nesses casos de infecção viral também estão relacionados a gripes e resfriados, e é uma condição extremamente comum, principalmente para a gente que é otorrino, para pediatra também. Para a gente ter uma ideia, 90% das crianças até os 7 anos de idade vão ter tido um quadro de otite e 75% das crianças até os 7 anos de idade vão ter tido até 3 episódios de otite. Então isso mostra a alta prevalência dessa condição. E para a gente poder falar de otite, a gente tem que entender que a maioria das pessoas chamam qualquer dor do ouvido de otite, mas a gente sabe que existem várias formas de infecção que pegam lugares diferentes dentro do ouvido, e cada uma delas tem um tratamento, tem um manejo clínico e terapêutico diferente. Então, acho que seria interessante a gente falar cada tipo de otite aqui para a gente poder entender um pouquinho. Começando com a otite externa. A otite externa é uma inflamação da pele do conduto auditivo. Geralmente é uma infecção bacteriana, causa dor intensa, uma dor progressiva, que pode estar ou não relacionado à plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tapado. O paciente ele chega com a história clássica de que acabou de voltar da praia, da piscina, estava no mar mergulhando. Então, às vezes, ele volta da praia, ele nem vai para a casa dele, já vem direto para o hospital aqui para a gente atender, porque é uma dor realmente muito forte. E o tratamento é um tratamento tranquilo, né? A gente faz analgesia conforme a dor do paciente, anti-inflamatório, e a gente sempre indica também remédios tópicos dentro do ouvido que tem antibiótico e anti-inflamatório. Essa é uma das mais comuns mesmo, mas uma que também traz bastante os pacientes aqui para a gente, no nosso pronto atendimento, são as otites médias. Então, se a gente andar um pouquinho para dentro do ouvido, pensando que a gente está indo de fora para dentro, atrás da membrana do tímpano, a gente tem todas as estruturas ainda do ouvido médio, que a gente chama. E nesse local a gente tem uma mucosa, que é como se fosse um revestimento de todas essas paredes, que eventualmente pode inflamar ou infeccionar e causar bastante dor para os nossos pacientes também. Normalmente esses quadros são um pouquinho diferente dos quadros que o Dr. Luiz comentou. Eles não estão relacionados assim à exposição à água, eles são mais decorrentes depois de um processo de uma inflamação da via aérea superior, como uma rinite ou mesmo um resfriado, e acaba cursando com, além de muita dor, bastante febre quando chega nas crianças pequenininhas, bastante irritabilidade, recusa de mamar, e ela é um pouquinho diferente dessa, em termos da que o Dr. Luiz comentou, em termos de tratamento principalmente, né? Então, se a gente tem uma causa diferente, a gente também acaba tendo um tratamento diferente para ela. O tratamento para ela geralmente já envolve mais medicações que sejam feitas via oral, então tomadas pelo paciente. Eventualmente com anti-inflamatórios, remédios que possam amenizar um pouquinho a dor do paciente e também a febre. E além disso, quando necessário, também o auxílio com antibióticos via oral também, quando ela tem uma infecção bacteriana ou quando o quadro já está um pouquinho mais avançado. Acho que isso que é interessante, na otite média aguda, para a gente desconfiar, principalmente em criancinha pequena, né, crianças de 6 meses, 8 meses, os sintomas são um pouco diferentes porque as crianças não falam. Então ela vai ter essa irritabilidade que a doutora Vanessa falou, a criança não quer comer, acorda várias vezes chorando à noite, às vezes o pai não sabe o que está acontecendo, então às vezes é bom a gente dar uma olhadinha no ouvido que ele pode estar com infecção da otite média aguda. Outra infecção também que é bem comum, a gente chama de otite média aguda recorrente. Então o próprio nome já diz, a criança tem várias infecções num período de tempo,
A gente considera como infecção recorrente quando a criança tem 3 episódios em 6 meses ou 4 ou mais episódios em 1 ano. Então, nesse caso, geralmente quando as crianças têm essas infecções várias vezes, a gente tem que começar a pensar que pode ter algum outro problema relacionado à via aérea que pode estar causando essas otites recorrentes. Então, uma coisa bem comum é a adenoide. A adenoide é aquela carninha esponjosa que fica no fundo do nariz e ela pode, em alguns casos, obstruir a drenagem, impedir a ventilação do ouvido e essas crianças ficam fazendo infecção recorrente. Então, o tratamento também. Então, é fazer a investigação para tentar ver o que pode estar acontecendo, iniciar um tratamento de via aérea e analgesia e todos os outros sintomáticos que a gente faz. Isso é importante porque, na verdade, esse revestimento que eu comentei, que existe dentro do ouvido, ele tem continuidade para todo o nosso aparelho respiratório. Então, por isso que as nossas doenças acabam, às vezes, acontecendo tanto ao mesmo tempo, uma seguida da outra, porque realmente um problema num lugar pode levar a outro. Essa obstrução que o Dr. Luiz comentou, da ventilação do ouvido, ela inclusive pode ser causa de uma outra condição que a gente atende, daí não tanto no pronto atendimento, mais frequente já nas nossas consultas eletivas, que são os pacientes que chegam com uma queixa de depois de um resfriado ou depois de uma infecção, estarem com a sensação do ouvido entupido, né? Às vezes depois de uma sinusite ou depois mesmo de uma gripe, ficar com aquela sensação do ouvido entupido como se estivesse descendo a Serra do Mar ou como se não estivesse conseguindo ouvir tanto quanto conseguia antes. Geralmente esse quadro, ele é decorrente de várias coisas podem causar, mas em geral ele está relacionado a um outro quadro que a gente chama de otite média serosa, ou otite média secretora, que é quando dentro dessa cavidade do ouvido, fechadinha ali pelo tímpano, a gente acaba acumulando um pouquinho de catarro, né? Então esse catarro, essa secreção mucóide, assim, ela tem até às vezes um aspecto assim de uma cola grudenta que fica presa lá dentro e ela vai ficando presinha ali e pode causar. Normalmente ela não causa tanto sintoma quanto as infecções agudas, né? E geralmente vem pra gente nos adultos, né? Percebem que estão ouvindo um pouquinho menos, mas nas crianças é mais frequente até que os pais ou a própria escola percebam que essa criança não está ouvindo como ouvia antes, ou que está apresentando alguma dificuldade escolar. Então, quando é assim, a gente tem que avaliar, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer em termos mesmo de melhorar a ventilação do ouvido, com alguns cuidados ambientais, algumas medicações tópicas nasais para justamente desobstruir lá aquele ralinho do ouvido dentro do nariz, para que essa criança consiga drenar essa secreção ou esse adulto e ele possa voltar a ouvir normalmente. Eventualmente esses quadros, quando não melhoram, nem com a nossa medicação e nem de forma espontânea, mesmo como às vezes pode acontecer, a gente precisa eventualmente até fazer um furinho na membrana do tímpano para aspirar isso. Mais para frente a gente vai falar sobre os tratamentos cirúrgicos, a gente vai voltar nesse assunto, mas essa é uma das doenças que pode levar o paciente a precisar de um tratamento cirúrgico também. Pois é. E para a gente falar agora um pouquinho de otite crônica, né, a gente muda um pouquinho, porque diferentemente das otites agudas, que a criança tem uma dor súbita, às vezes não tem história de infecção de ouvido, a gente faz o tratamento, 2 dias depois já está super bem, resolveu, o quadro é resolutivo. A otite crônica tende a ser uma infecção mais insidiosa, mais destrutiva, mais persistente do ouvido, geralmente está relacionado com tímpano perfurado e com bastante quadro de otorreia. A otorreia é aquele vazamento que a gente chama pelo ouvido, e nesses casos o paciente vai ter uma queixa de perda auditiva importante, né? E esse vazamento que pode ou não ser com odor fétido. E o quadro clássico assim é aquele paciente que chega para a gente já com 30, 40, 50 anos e ele já conta a história que desde criança ele já sofre com o ouvido, né? Então, desde criança eu tinha vazamento no ouvido, minha mãe me conta que eu tive várias infecções, há alguns anos atrás eu tive. Então, essa história ela é mais arrastada, né? O paciente vem com um quadro mais arrastado de sintomas, sempre estava com problema do ouvido, e daí quando chega para a gente já está com uma infecção maior, perfuração, e geralmente nas otites crônicas, né, diferente das agudas, a gente lança a mão de alguns exames para poder entender qual que é o comportamento da doença e o comprometimento que ela vai fazer dentro do ouvido. Então a gente pode pedir os exames de audiometria, que sempre vem com alteração, e os exames de tomografia de ouvido até como um pré-operatório, porque na maioria das vezes
as otites crônicas, a gente tem que fazer um tratamento cirúrgico, né? Na grande maioria das vezes, que a gente tem geralmente 3 cirurgias que são as que a gente mais faz, né, Vanessa? Que é a timpanotomia, para colocar o tubinho de ventilação, né? A timpanoplastia, nesses casos de perfuração, e a timpanomastoidectomia. São nomes bem grandes, assim, e nomes que às vezes os pacientes não estão tão habituados, mas são procedimentos muito corriqueiros e que a gente acaba precisando com uma certa frequência, como otologistas, implementar para os nossos pacientes, para tanto garantir que eles tenham uma recuperação auditiva quando possível, e quando não possível, pelo menos tratar mesmo essa doença de base, trazendo um pouquinho mais de qualidade de vida para os pacientes. Então, uma delas que eu tinha comentado até com vocês é a cirurgia de timpanotomia com a colocação do tubo de ventilação. Então, essa é uma cirurgia que funciona como uma espécie de drenagem. A gente tem uma cavidade do ouvido que está cheio de catarro lá dentro, que está cheio de secreção, comprometendo a audição desse paciente, e a gente pode fazer um furinho na membrana do tímpano, através do uso do microscópio ou mesmo de uma ótica para visualizar melhor, aspirar toda essa secreção que existe lá dentro e deixar naquele lugar um drenozinho, que vai ajudar a gente a fazer com que essa secreção não fique mais acumulando naquela região. Conforme, associado a isso, a gente acaba tratando clinicamente para o nariz do paciente, o paciente em si, para que a drenagem dele, a própria ventilação do sistema do ouvido dele melhore. Quando a gente consegue isso, melhora tanto que o tímpano por si só vai cicatrizando e conforme ele vai perdendo a necessidade daquele tubinho de drenagem, ele mesmo expulsa aquele tubinho para dentro do conduto auditivo, a partezinha de fora do ouvido, e cicatriza esse tímpano e a gente tira mesmo no consultório, depois desse tubinho. Esse pode demorar de meses até alguns anos, assim, 1, 2 anos, quando o paciente tem algumas outras condições associadas, mas em geral é assim que funciona. Eventualmente esse tubinho pode cair e acabar ficando um furinho ali. E a gente às vezes até precisa fechar. É a cirurgia que o Dr. Luiz comentou sobre a timpanoplastia. Então as perfurações do tímpano podem tanto ser decorrentes mesmo de um tubinho que caiu e ficou uma perfuração, quanto as próprias infecções de repetição que aquela criança ou aquele adulto já teve na vida, que fez com que aquela perfuração aparecesse. Além disso, traumas também, né? Oi? Os traumas também. Exatamente. Os traumas também são outra causa bem importante dessas perfurações. Então, a gente sempre orienta, assim, né? Tomar cuidado, não usar o cotonete. A gente vai chegar lá mais tarde, a gente vai responder algumas dúvidas em relação à limpeza do ouvido mesmo, mas nada deve ser colocado dentro da cavidade do ouvido. E todas as vezes que a gente tem, assim, alguma coisa que entre ali dentro, isso pode causar uma perfuração na membrana do tímpano e além de atrapalhar a audição, o problema principal disso é que isso acaba promovendo a ocorrência das infecções ou facilitando as infecções de ouvido. Então, essa cirurgia de timpanoplastia, aqui no nosso hospital a gente tem o costume de fazer uma técnica até que é toda por dentro do ouvido, sempre que possível, para que não haja nenhum corte externo, em que a gente coloca um enxerto para tampar esse buraquinho. E o próprio tímpano vai ser responsável por cicatrizar em cima desse enxerto, como se fosse uma ponte, e restaurar a integridade da membrana do tímpano, né? Isso. E assim, a gente sabe que o ouvido lá para dentro, ele tem uma ligação com esse ossinho atrás da orelha, que chama de mastoide. A mastoide é um osso pneumatizado, aerado, e ele tem essa relação dentro do ouvido. Então, quando a doença do ouvido é uma doença crônica, mais agressiva, ela pode alcançar esse ossinho aqui de trás e comprometer. Nesses casos, a gente tem que fazer uma cirurgia um pouquinho maior, um pouquinho mais delicada, que chama de timpanomastoidectomia. Então, a gente tem que fazer uma incisãozinha atrás, na grande maioria das vezes, para que a gente tire esse ossinho, assim, com uma broquinha, e consiga restabelecer, né, e tirar toda a doença que existe dentro do ouvido. E pode ou não estar associado com a timpanoplastia, porque na grande maioria das vezes, essas doenças crônicas e maiores, o paciente também já tem essa otorreia crônica e perfuração no tímpano. Então a gente abre atrás, faz a mastoidectomia e corrige o tímpano, podendo ou não restabelecer a parte auditiva. Lembrando que nesses casos, a maioria das vezes, essas doenças, elas corroem os ossículos que a gente tem para fazer a audição. Em alguns casos, a gente precisa tirar esses ossículos e reconstruir eles dentro do ouvido para que volte e restabeleça esse mecanismo auditivo que a gente tem normal do ouvido. É isso aí.
aí. Isso aí. E nós recebemos algumas dúvidas de vocês pelo perfil do hospital e vamos começar a conversar sobre elas, então. Doutor Luiz, quer... Aqui tem uma pergunta da Aline Salles. Ela pergunta assim: há uns 5 meses, de tempos em tempos eu me deito e após uns 5, 10 minutos eu sinto tontura, com os olhos abertos e fechados, dura em média 1 minuto essa sensação. Não são todos os dias, eu devo procurar um profissional? Esse foge um pouquinho do nosso tema, mas ainda faz parte da estrutura do ouvido, né? Então é importante que a gente saiba que as doenças do ouvido, inclusive, podem cursar também essas doenças que a gente comentou, com alguns sintomas desses como tontura mesmo e o zumbido, né? Então, toda vez que você apresenta tontura, seja ela assim, o qual for de característica, isso esteja comprometendo o teu sono, esteja comprometendo a tua qualidade de vida, é recomendável que você venha. É importante a gente lembrar que a tontura, o zumbido, a perda de audição, eles são sintomas. Então, não são doenças por si só. O que isso quer dizer? Que a gente tem que investigar a causa desses sintomas para que a gente possa instituir o tratamento adequado. Então, com certeza, se isso está acontecendo com você com uma certa frequência, isso está te atrapalhando ou incomodando, venha conversar com a gente que com certeza vai ter alguma coisa para a gente fazer por você. Mais uma pergunta aqui que a gente recebeu, doutor, foi da Adriane Cruz, perguntando se a sinusite pode afetar a audição com o tempo. E qual é a relação que existe entre o nariz e o ouvido em relação às doenças respiratórias? Eu acho que você comentou um pouquinho, né? A gente tem a cavidade do ouvido médio e tem um caninho de drenagem até o fundo do nariz, que a gente chama de tuba auditiva. Então essa é a relação. Então o paciente que tem quadro de congestão nasal, infecção de via aérea superior, e nesse caso, igual ela está perguntando, a sinusite, pode haver uma obstrução da drenagem do ouvido em alguns casos, às vezes até a secreção de dentro do nariz pode ir para o ouvido, e nesses casos a pessoa pode ter essa sensação de plenitude, que é o ouvido tapado. Tá? Então a audição, na maioria das vezes, ela pode ser alterada em quadro de sinusite, porém é um quadro geralmente transitório, né? Outra coisa que perguntaram aqui pra gente foi se existem remédios caseiros para dor de ouvido ou se tem alguma coisa que as pessoas possam fazer em caso de dor de ouvido. Isso é uma pergunta bem comum no consultório, né? Os pacientes geralmente eles vêm com essa ideia de que pingar óleo, pingar azeite, pingar álcool. A gente não recomenda que faça isso, né? Esses tratamentos caseiros, em algumas vezes eles podem piorar a infecção, podem destruir o ouvido por dentro. Então, o ideal é que se o paciente está sentindo dor, tem algum problema no ouvido, que ele venha para o hospital para a gente poder atender ele e ver qual é o tratamento mais indicado medicamentoso em alguns casos. Tem mais uma pergunta ali, deixa eu ver. Um tímpano quase estourado na infância devido a uma inflamação pode acontecer novamente na vida adulta? Pode. Posso responder Pode, essa, claro. então? Sobre as perfurações de tímpano, as inflamações realmente podem causar uma perfuração. Essa perfuração pode ser resolvida de forma espontânea ou por uma correção cirúrgica naquela época, e isso pode voltar a acontecer mais para frente, sim. Então, as doenças de ouvido, a gente brinca que a gente tem quase que um casamento com os nossos pacientes, né? Eles têm um costume de precisar voltar muitas vezes, de precisar acompanhar, porque a gente sempre tem que ficar avaliando para ver se aquele ouvido continua saudável ou não. Então, sim, a resposta para a tua pergunta é sim, isso pode acontecer. Mais uma pergunta como devemos limpar o ouvido, já que o cotonete não é indicado? A gente tem essa pergunta ali, já vamos unir com essa outra pergunta que a gente tem. Devo limpar frequentemente a cera do ouvido e o que causa a coceira do ouvido, Vanessa? A questão da limpeza do ouvido, até quando eu comentei com o cotonete, a gente não recomenda, né, com qualquer tipo de instrumento que não seja feito por um otorrino, não é recomendável. Por quê? Essa região é uma região muito pequenininha. Então, se a gente coloca o cotonete dentro, além da gente tirar essa proteção superficial, que é a cerinha que fica ali fora no ouvido, a gente acaba empurrando e impactando essa cera lá para dentro, fazendo rolhas de cera que, às vezes, além de comprometer a audição,
podem trazer uma remoção um pouco mais dolorosa ou eventualmente até traumatizar a membrana do tímpano, fazendo perfurações que evoluam de uma forma um pouquinho de tratamento um pouquinho mais delicado do que somente a remoção. Então, para limpar o ouvido, sempre a gente orienta assim, que depois do banho, com uma toalhinha, limpe a parte de fora e até onde o nosso dedo encosta. Dali para dentro não é para instrumentar nada. Muitas vezes a gente tem algumas coceiras, né, como eles perguntaram aqui pra gente, isso pode sim ser causado pela cera, mas é importante que a gente avalie porque outras situações podem causar coceira, como mesmo a descamação do ouvido ou até otites fúngicas, causadas por fungo, que cresce um bolorzinho lá dentro e isso causar bastante coceira também. Então, na dúvida, venha pra gente avaliar. Lembrando que esse ressecamento do conduto auditivo é uma coisa também muito comum e também está relacionado, às vezes, com o uso do cotonete. Então, o paciente está sempre tirando, sempre raspando o cotonete dentro do ouvido e ele vai tirando a proteção normal do ouvido, porque a cera é uma proteção, além de hidratar a pele, ela também protege para que não entre sujeira dentro do ouvido. Então, o paciente fica colocando o cotonete, raspando o cotonete no ouvido, isso vai fazendo um ressecamento da pele do canal e vai fazendo esse eczema também. Aproveitando, doutor Luiz, já que você comentou sobre a cirurgia de timpanomastoidectomia, chegou uma pergunta aqui pra gente sobre um paciente que fez uma cirurgia dessa nos 2 ouvidos, mas eventualmente ele ainda tem alguma secreção assim um pouquinho mais mal cheirosa no ouvido. O que a gente recomendaria a ele para fazer? Nesse caso do colesteatoma, que a gente considera como otite média crônica colesteatomatosa, a gente sabe que essa é uma doença extremamente recidivante, né? Então, quase 25%, 30% dos pacientes que operam timpanomastoidectomia por colesteatoma, eles podem vir a voltar a formar essa doença dentro do ouvido. E um dos sintomas clássicos é isso que ela falou, que é a otorreia como um cheiro ruim. Então, nesses casos, igual que já operaram o ouvido e o paciente continua com sintoma, com otorreia, seria interessante fazer essa avaliação com o médico otorrino-otologista, para que ele faça essa avaliação do ouvido para ver se pode ter voltado a doença ou não, para ter uma conduta mais adequada em algumas situações, lançar mão de alguns exames. Isso aí. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Quando tenho dor de garganta, sinto também dor no ouvido. Qual é a relação? Quer responder essa? Não, pode perguntar. Então, como o doutor Luiz comentou, né, a gente tem aquela tubinha auditiva que liga ali o ouvido até a região de trás ali do nosso nariz e início da garganta. Então, quando a gente tem uma inflamação nessa região, mesmo pela proximidade dessas estruturas, a gente pode ter uma dor irradiada. Então, é comum que os pacientes que tenham um quadro de dor de garganta possam ter também um incômodo no ouvido, ou sentir um incômodo no ouvido. Às vezes, até a gente percebe que quando o quadro é mais inicial, eles têm até dificuldade de dizer onde foi que a dor começou, né? Não sabem bem se é o ouvido ou se é a garganta que está doendo, porque essas duas estruturas realmente são muito próximas, né? E sempre essas infecções do ouvido podem até afetar assim, a parte auditiva, fazendo esses incômodos, essas dores, essas pontadas, né? Essas não são as únicas causas de dor no ouvido, né? Outras estruturas ao redor também podem, né? Muito comum. Causar, de forma bem comum. Mesmo alterações osteomusculares, como as alterações dessa articulação, que a gente chama de temporomandibular, alterações mesmo cervicais. Por conta dessa ser uma região muito interligada com todas as estruturas ao redor, a gente pode sim ter um acometimento também, tá? Encerramos as perguntas, né? A gente queria lembrar que a gente está disponível, agradece a presença de vocês aqui nas lives, mas além disso, a gente queria lembrar também a todos vocês que nosso hospital é 24 horas, nosso pronto atendimento, que estamos tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos nossos pacientes, tendo triagens e entradas separadas para que os pacientes que sejam suspeitas do coronavírus e os pacientes que venham nos procurar por outras doenças otorrinolaringológicas não tenham contato uns com os outros, para que a gente possa garantir um pouquinho mais essa segurança. Uma outra opção que a gente deixa para vocês são as consultas eletivas em todas as unidades do IPO, que estão abertas e funcionando de forma normal, regular.
e mesmo o canal do Conecta Doc no site do Hospital Hipo, onde, se você preferir, você pode agendar uma consulta particular através desse canal também, para pelo menos conseguir alguma avaliação, tanto por teleatendimento quanto por teleconsulta, né? Exatamente. E lembrando que essa live ela vai estar disponível no canal do Hipo, no Instagram do Hipo, no IGTV. Então, quem quiser rever depois ou quiser mostrar para alguém, ela vai ficar disponível lá. Pode falar. A próxima live, na quinta-feira que vem, vai ser a partir das 11h30 também, com o tema laringite, rouquidão, distúrbios da voz e teleconsulta, com o Dr. Catani e o Dr. Rafael Toledo. Eu queria aqui agradecer a doutora Vanessa, minha colega, que muito bem conduziu isso aqui, e agradecer ao hospital e os pacientes que assistiram a gente. Gostaria de agradecer e dizer mais uma vez que a gente está disponível para sanar as dúvidas de vocês em todos os canais de comunicação do Hospital Hipo. Quem tiver dúvidas, podem lá deixar as perguntas que possam vir a surgir depois e a gente responde lá para vocês. Uma excelente semana para todo mundo e até mais. Obrigado, até mais.